Muito bem, Flávio Bolsonaro anunciou o seu vice Alfredo Gaspar, deputado federal do próprio PL, lá do Maranhão, e que foi relator da CPMI do INSS, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, mista porque envolveu senadores e deputados federais como ele próprio. O Flávio tentou conseguir uma vice-mulher para ter algum tipo de apelo no eleitorado feminino, onde o bolsonarismo tem desgaste, mas não conseguiu. Por quê? Porque o PP da Tereza Cristina, que era a mais cotada, resolveu declarar neutralidade, não a liberou, e o Republicanos da Daniela Marques, que foi presidente da Caixa Econômica Federal, também está na mesma toada. Esses partidos aí do Centrão, embora tenha alas aí com uma retórica mais à direita, esses partidos não querem se coligar ao PL nessa disputa eleitoral. Então vamos assistir ao anúncio do Flávio a respeito do Alfredo Gaspar. Pode soltar. E a pessoa que tem que ser o meu vice, é aquele vice que não volta para a cena do crime e dá a mão pro criminoso. Então eu tenho muita honra de anunciar aqui Alfredo Gaspar, do Partido. Muito bem, vocês conhecem o Alfredo Gaspar, principalmente se acompanharam o meu trabalho, porque eu fiz uma cobertura minuciosa da CPMI do INSS e exibi aqui no programa Análise dos Fatos um monte de vídeos do seu relator, que é uma figura engraçada. Muitos de vocês pelo menos riram comigo aqui em vários momentos da comissão. Agora, é claro que não é uma figura com uma projeção nacional, não é uma figura que já seja conhecida da maioria dos brasileiros, é um político também não muito conhecido da maioria dos brasileiros. Você vê que nem Ronaldo Caiado, que foi governador de Goiás e até reeleito, assim como Romeu Zema em Minas Gerais, são tão conhecidos de toda a população. Muita gente que acompanha programas como o meu, que acompanha o debate político nas suas minúcias, às vezes esquece que o Brasil é um território continental de muita gente que não é ligada em política, muita gente que está preocupada com a própria subsistência, e então só na corrida eleitoral que esses nomes eventualmente se tornam mais conhecidos. Então, assim, não traz um apelo imediato em termos de votos. Traz, evidentemente, alguns elementos que vão ser explorados na campanha do Flávio Bolsonaro. Inclusive o seu papel na CPMI, porque se apontou o roubo dos aposentados, turbinado, pelo menos, no governo Lula. E isso o Alfredo Gaspar fez. Então, é mais um elemento para o Flávio usar como cartada para tentar limpar a própria sujeira. Quer dizer, todos os elementos que apareceram nos escândalos envolvendo o Flávio, desde rachadinhas até o caso Master e outros que ainda vieram depois, qualquer hora a gente fala mais deles, para tentar se limpar, portanto, na sujeira do Lula. Então você tem um vice ali que sabe detalhes a respeito do esquema do INSS, que teve um desempenho que pode ser utilizado com diversos vídeos, etc. Então pode ajudar nesse sentido se isso for bem explorado pela campanha. E é do Nordeste. Claro que ele não é uma figura conhecida em todo o Nordeste. O Nordeste não é também um bloco monolítico. Alagoas tem os seus políticos locais. Isso não quer dizer que o povo pernambucano, o povo cearense, o povo baiano conheçam esses políticos. Mas vamos dizer assim, é um reduto que historicamente vota mais no PT, vota mais do Lula, então o bolsonarismo tenta de alguma maneira reduzir esse desgaste. Isso, vamos dizer assim, olhando os elementos da figura Alfredo Gaspar e tentando extrair alguma coisa que possa ser positiva. Não que ele tenha sido escolhido por causa disso, isso ainda vai ser apurado aí nos bastidores. O Valdemar Costa Neto tem uma grande ascendência sobre o PL, também move ali os seus pauzinhos para esse tipo de escolha. Ele tinha sido anunciado pelo partido como candidato ao Senado, em poucas horas mudou para essa vaga de vice. Flávio, portanto, se apressou ali para soltar o nome dele, depois
depois desse fracasso na tentativa de conseguir uma vice-mulher. Michele Bolsonaro nem se fala, procurou manter uma distância regulamentar, já está abrindo uma nova frente de sobrenome Bolsonaro para futuras eleições e vai se concentrar na própria disputa, aparentemente, por uma vaga no Senado pelo Distrito Federal. Então, esse é o contexto do anúncio da candidatura da campanha do Flávio Bolsonaro, da chapa que agora está completa. Aí o que a Folha de São Paulo noticiou logo em seguida, com alguns erros que depois corrigiu, mas vamos ver a notícia inicial. Pode colocar aí na tela: vice de Flávio é investigado sob suspeita de estupro de vulnerável e desvio de 6 milhões de reais em emendas. E pouco depois, eu fui lá para reparar, quando eu fui pegar os prints para esse programa, a Folha corrigiu essa matéria. Pode colocar aí o próximo? Repare como o título mudou, que o vice do Flávio é alvo de pedido de investigação da Polícia Federal no Supremo, portanto ainda não é investigado oficialmente por suspeita de estupro de vulnerável. E sumiu da matéria a parte sobre o desvio, suposto desvio, que ele estaria sendo alvo aí de um processo de 6 milhões de reais em emendas. Isso era dito na reportagem, que estava em tramitação no Tribunal de Contas da União, ou pelo menos passou por lá, e a gente ainda precisa verificar em que pé está isso, mas o jornal acabou tirando esse elemento. Mas enfim, então agora a gente sabe em detalhes que fim levou aquela história, que foi trazida no meio da CPMI do INSS pelos parlamentares Lindbergh Farias, do PT, e Soraya Tronic, que acabou passando a integrar a base do lulismo um tempo depois de romper com o bolsonarismo. E eu critiquei os dois pela forma como eles fizeram isso. Uma coisa é você receber elementos a respeito de um parlamentar e você levar às autoridades competentes. Outra coisa é, em razão do desempenho do parlamentar como relator de uma CPMI que atinge o seu grupo político, e no caso que estava pedindo investigação, indiciamento, né, para a gente chegar aos finalmente, do filho do presidente, do Lulinha, você reagir fazendo uma acusação leviana de que ele estava envolvido ou de que ele, inclusive, é o responsável por um estupro, sem que, tá? Porque a gente está aberto aqui a todas as possibilidades que os fatos comprovem, mas sem que as evidências fossem suficientes para que isso fosse concluído. Então critiquei, reitero a crítica, pelo modo como Lindbergh Farias e Soraya Tronic agiram, um modo político para tentar desqualificar o relator no momento em que o governo estava encurralado, mas a Polícia Federal, como a gente vai ver na matéria, encontrou indícios ali e pediu investigação, ou quis pedir, porque também se tem sempre algum tipo de desconfiança sobre algum viés de membros de uma PF cujo diretor foi escolhido por esse governo. Então vamos ver detalhes da matéria só para saber da tramitação desse processo. Após uma análise prévia na qual viu elementos para pedir a continuidade da investigação, a PF requisitou ao STF em abril deste ano, portanto 2026, a abertura de inquérito para investigar as acusações levadas pelo deputado Lindbergh e senadora Soraya. A acusação sustenta que há documentos, lembrando que a Soraya é do PSB, né, do Mato Grosso do Sul. A acusação sustenta que há documentos e áudios que indicam que Gaspar teria mantido uma relação com uma adolescente de 13 anos que teria resultado em uma gravidez. A denúncia também aponta supostas tentativas de suborno para manter o silêncio da família. Repare que, obviamente, tudo isso vamos esquecer o Gaspar, né? Mas esses atos que estão sendo narrados como uma possibilidade são atos gravíssimos. Próximo print. O pedido está em andamento no STF à espera de um posicionamento da PGR, Procuradoria-Geral da República, para que o relator, ministro Gilmar Mendes, decida sobre a continuidade do caso. É curioso, né? Como tanta coisa vai parar nas mãos de Gilmar Mendes, que é um ministro que tem muitos discursos e articulações, vamos dizer assim, com viés político. Então, sabe-se lá o que vai acontecer, ou se sabe, né? Mas é preciso ficar de olho. Gaspar nega as acusações e diz que há uma perseguição política pela atuação na CPMI do INSS, afirma ainda que se submeteu a um exame de DNA para provar que é inocente. Então, vamos aguardar a decisão do Supremo. Nesse país, o Poder Judiciário é muito lento
E muitas vezes a velocidade com que um processo tramita eventualmente pode dar algum tipo de conotação política também para a atuação das autoridades envolvidas. Digo isso porque, para o lulismo, por exemplo, se o lulismo entender que não há indícios suficientes para responsabilização e eventual condenação do Alfredo Gaspar, mas é bom eleitoralmente que ele seja investigado e que a investigação se mantenha ao longo de toda a corrida eleitoral para só ser eventualmente arquivada depois. Ora, se o lulismo consegue exercer algum tipo de influência sobre os órgãos de fiscalização e controle, sobre a corporação como é a PF, sobre tribunais como o Supremo Tribunal Federal, bom, talvez isso seja implementado. E é por isso que a gente luta para que os órgãos e os tribunais sejam técnicos, sejam independentes, sejam constituídos por pessoas que querem efetivamente que a verdade venha à tona dentro dos parâmetros legais e não que instrumentalizem isso por razões de conveniência. Então, esse é o quadro envolvendo o Alfredo Gaspar. Vocês podem comentar aí no chat se vocês acham que ele vai trazer alguma coisa de bom para a chapa de Flávio Bolsonaro ou não. Fato é que todas essas pessoas que estavam sendo aventadas, vamos dizer assim, depois da fase Ciro Nogueira, a Tereza Cristina, Daniela Marques, Alfredo Gaspar, todos eles, fora se eventualmente se encontrar alguma coisa comprometedora sobre o Gaspar nesse processo, que é de caso grave, mas são pessoas que não têm o histórico de escândalos do Flávio Bolsonaro e que têm uma, vamos dizer assim, qualificação muito maior do que a do Flávio Bolsonaro. Então, eles estavam analisando nomes para reforçar alguma consistência que o Flávio Bolsonaro individualmente não tem. Fora, repito, a temporada que o Flávio passou sonhando com uma chapa, sonhando, eu não falo assim como uma análise irônica, eu falo porque o Flávio disse que a chapa dos sonhos seria com o Ciro Nogueira de vice, mas se referindo ainda ao Jair Bolsonaro como titular. Então, talvez fosse também sonho dele ter o Ciro Nogueira como vice, mas o Ciro Nogueira acabou enredado no escândalo Master, assim como o próprio Flávio. Muito bem.